Lula anuncia Macaé Evaristo, a nova ministra dos Direitos Humanos. E você vai ver também. Deolane Bezerra deixa a cadeia com tornozeleira e é cercada por fãs. São Paulo registra a pior qualidade do ar do mundo nesta segunda-feira. Ponte desaba e caminhão cai no Rio durante passagem de tufão no Vietnã. E ainda, Brasil tem a melhor participação da história nos Jogos Paralímpicos de Paris. A nova geração veio forte, veio com fome de medalha. E assim, esse investimento valeu muito a pena. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha só, o presidente Lula escolheu a deputada estadual mineira Macaé Evaristo para ser a nova ministra dos Direitos Humanos. E ela vai substituir Silvio Almeida, demitido na última sexta-feira. Macaé Evaristo, de 59 anos, foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação no município de Belo Horizonte em 2005 e no estado de Minas Gerais em 2015. Também já comandou Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, subpasta ligada ao Ministério da Educação durante o governo Dilma Rousseff. Reconhecida no meio educacional e nas discussões sobre racismo, Macaé é professora desde os 19 anos. Em 2022, foi eleita como deputada estadual em Minas. Nesta segunda, o presidente Lula recebeu Macaé Evaristo no Palácio da Alvorada. Aliados já apontavam que ela era a principal favorita e que outros nomes apenas se encontrariam com o mandatário, se a conversa com a mineira não avançasse. Havia receio de que a pretensão de Macaé de disputar a eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 fosse um problema, considerando que ela não poderia permanecer até o fim do governo. O Ministério dos Direitos Humanos está sendo ocupado interinamente por Esther Dweck, que acumula a função com o cargo de ministra da Gestão e da Inovação em Serviço Público. E a advogada e influenciadora Deolane Bezerra deixou a colônia penal feminina no Recife agora à tarde. Ela foi cercada de fãs e jornalistas na saída do presídio. A advogada declarou que sua prisão foi criminosa e cheia de abusos de autoridade. Acompanhe. Presa na semana passada por suspeita de participação em esquemas de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, Deolane deixou a colônia penal feminina após colocação de tornozeleira eletrônica dentro da unidade penal. Cercada de admiradores que comemoravam sua saída, ela disse que sua prisão foi criminosa e cheia de abuso de poder por parte do delegado. E sem poder comentar sobre o processo, a influenciadora disse que foi obrigada a se calar e é vítima de uma injustiça. A monitoração eletrônica foi uma das exigências da Justiça para a concessão da liberdade e a decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira pela 4ª Câmara Criminal, após uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. Deolane irá cumprir prisão domiciliar, que deve ser cumprida todos os dias até os finais de semana. Não poderá comentar sobre o processo em redes sociais ou outros meios de comunicação, e também não pode ter contato com nenhum outro investigado. E cerca de 200 cidades brasileiras estão com a umidade do ar igual ou menor do que a do deserto do Saara. Os índices estão abaixo dos 10%. O Brasil vive a maior e mais intensa seca de sua história recente. Todos os estados, com exceção do Rio Grande do Sul, estão passando pelo pior período seco já visto. Segundo os dados do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em 10 estados, além do Distrito Federal, não chove há mais de 100 dias.
O mês de setembro começou com uma onda de calor que vai levar cidades a níveis recordes. Com a temperatura alta e menos chuvas, a umidade acaba se dissipando. Acrescente-se a esses cenários bloqueios atmosféricos, uma configuração dos ventos que impede o avanço de frentes frias e, consequentemente, das precipitações. Com menos nuvens e chuva, a umidade vai ficando cada vez mais baixa. Assim, quanto maior a temperatura, menor a umidade do ar. Para se ter ideia do problema, no deserto do Saara, no norte da África, a umidade do ar máxima é de 20%. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, quase 20 cidades pelo país registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara neste domingo. Detalhe: a medição é feita pelas estações de monitoramento do Instituto, que estão em todas as regiões do país, mas não cobrem todos os municípios do Brasil. De acordo com a análise das estações do Instituto, os piores índices de umidade do ar foram registrados em cidades no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Ao todo, 9 cidades registraram índices menores do que 10%. Alguns municípios chegaram perto de registrar a umidade do ar, como a do Atacama, no Chile, considerado o deserto mais seco do mundo, onde a taxa é de 5%. Olha, e por falar em qualidade do ar, São Paulo registrou hoje a pior qualidade do ar do mundo. Foi o pior lugar para respirar em todo o planeta na manhã desta segunda-feira. Vamos ver. A manhã de hoje começou com um recorde negativo para a cidade de São Paulo. Por volta das 10 horas da manhã, a metrópole registrou a pior qualidade de ar do mundo todo, de acordo com uma empresa suíça de tecnologia do ar. O site classifica a qualidade do ar em 6 níveis, que vão de desde bom até perigoso, e a capital paulista ficou na pior classificação entre as 100 maiores cidades do mundo. A causa vem do foco dos incêndios que o estado vem enfrentando nas últimas semanas. Segundo a Defesa Civil, 48 municípios do estado seguem alerta máximo para as queimadas, e 8 cidades do interior registraram incêndios hoje. Segundo a empresa suíça, a cidade superou a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, Lahore, no Paquistão, além de Jerusalém, em Israel, e Doha, no Catar, cidade que fica no meio do deserto. Essa condição climática facilita o surgimento de doenças respiratórias, além da desidratação corporal. E veja a seguir, ponte desaba e caminhão cai no rio durante passagem de tufão no Vietnã. E ainda, Brasil tem a melhor participação da história nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E um super tufão passou pelo Vietnã e causou um grande estrago. Uma ponte, inclusive, desmoronou e um caminhão caiu dentro de um rio. Vamos ver. O super tufão Yagi, a tempestade mais poderosa a atingir a Ásia neste ano, causou grandes estragos na China e no Vietnã. Até o momento, 35 pessoas perderam a vida e 24 estão desaparecidas. No sábado, o tufão atingiu a costa norte do Vietnã, destruindo empresas nacionais e internacionais, deixando diversas residências sem energia elétrica e provocando enchentes em ruas e rodovias. Árvores também foram arrancadas pela força dos ventos. E hoje, uma ponte desabou, causando novos acidentes. Imagens de uma câmera em um automóvel registraram o momento exato em que um caminhão caiu da ponte, seguido por outros veículos, como motocicletas e até ciclistas, devido ao intenso tráfego no local. As equipes de resgate foram em busca das vítimas no rio, mas por causa do alto nível da água, encontraram dificuldades. E mesmo que o tufão tenha diminuído, as autoridades locais ainda alertam sobre os riscos de novas possíveis inundações e deslizamentos.
E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Fernando, ontem foi o encerramento, o evento de encerramento oficial das Paralimpíadas de Paris. Então conta pra gente como é que ficou no final aí o quadro de medalhas. Vamos atualizar o quadro de medalhas. Kleber, boa noite para você e aos nossos telespectadores. Na liderança, a maior potência paralímpica, a China, liderou o quadro de medalhas durante todo o evento e fecharam em primeiro pela 6ª vez consecutiva. São 94 medalhas de ouro, 76 de prata e 50 de bronze, com um total de 220 medalhas. Em seguida, temos a Grã-Bretanha. Os ingleses conquistaram 49 medalhas de ouro, 44 de prata e 31 de bronze, sendo 124 medalhas no total. Em terceiro lugar, os Estados Unidos, com 36 medalhas de ouro, 42 medalhas de prata e 27 medalhas de bronze, com um total de 105 medalhas. Os últimos 3 lugares do top 6 têm uma diferença mínima em medalhas de ouro, e foi o que definiu suas posições finais no ranking. Em quarto lugar, a Holanda tem 27 medalhas de ouro, 17 de prata e 12 de bronze, um total de 56 medalhas. Em quinto lugar, o nosso Brasil, com 25 medalhas de ouro, 25 medalhas de ouro e um recorde para o país. São 26 de prata e 38 de bronze, um total de 89 medalhas brasileiras. E fechando o top 6, a Itália, com 24 medalhas de ouro, 15 de prata e 32 de bronze, total de 71 medalhas para os italianos. Tá certo, Fernando, uma participação histórica do Brasil. Hoje, inclusive, eu conversei na edição da tarde com o nadador Felipe Rodrigues, que ganhou uma medalha de prata nesses Jogos aí de Paris. E você separou um trecho dessa conversa para mostrar para os nossos telespectadores, não é, Fernando? Isso mesmo, Kleber. O atleta brasileiro falou que os bons resultados conquistados em Paris são fruto dos investimentos que estão sendo feitos no esporte paralímpico do Brasil. Vamos acompanhar. Da nossa seleção que a gente tinha no Rio 2016, hoje nessa seleção aqui, a gente tem acho que 7 atletas que fizeram parte da equipe da natação no Rio. Então, para você ter uma ideia do que foi o investimento, do que foi a divulgação, e quando o tanto que a nova geração veio forte, veio com fome de medalha, e assim, esse investimento valeu muito a pena. Essa foi a nossa melhor campanha dos Jogos, né? Para você ter noção, a nossa melhor campanha antes tinha sido, acho que foi em Tóquio mesmo, que foi acho que no nono lugar, ou foi no Rio, não me lembro, não me recordo muito bem, mas a gente nunca foi top 5, né? Então, para você ter uma ideia, a gente teve um aumento exponencial de medalhas e de qualidade, né? Graças ao investimento não só do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas também do governo federal também, que está conjunto nessa nossa jornada. E hoje é um dia histórico também, um marco para os esportes radicais do país, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Há 50 anos atrás, o Asa Delta chegava no Brasil. Inclusive, o pontapé inicial, ou melhor, o voo inicial, foi dado por um francês lá no Rio de Janeiro. E quem vai contar essa história pra gente é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Há 50 anos acontecia aos pés do Cristo Redentor o voo que inaugurou a Asa Delta no Brasil. O conhecido Homem-Pipa, chamado Stephen Du Noyer, deu o pontapé inicial no esporte no país. Dezenas de pessoas estavam aos pés do Cristo para ver uma das 7 maravilhas do mundo, localizada no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Mas acabaram sendo surpreendidos quando avistaram um francês montado em uma pipa gigante com cores da bandeira da França, procurando um lugar para decolar. Um vento forte do sudoeste complicava muito o salto, mas ainda assim o estrangeiro misterioso não desistiu de realizar o grande feito. Um voo de 6 minutos e meio foi o suficiente para que o esporte se tornasse parte da identidade carioca. A Pedra Bonita, localizada no Rio de Janeiro, se tornou um berço para grandes atletas do parapente e da asa delta. A intenção de Stefan era provar que era possível sobrevoar a capital fluminense com uma gaivota. Aquele dia, em 1974, significou o nascimento do esporte no Brasil. E o francês, por sua vez, cumpriu a sua meta, promover a prática do esporte no país.
Tá certo, uma data para a gente comemorar e lembrar sempre, né, Fernando? Exatamente, Kleber, e é preciso ter muita coragem para praticar esse esporte. Verdade. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e amanhã você volta com mais notícias, combinado? Combinado, até amanhã, Kleber. Grande abraço. E olha só, um incêndio na Bolívia ameaça a Serra do Amolar, que fica no Pantanal, e é considerada, né, essa serra um santuário da biodiversidade. Brigadistas brasileiros, inclusive, foram para lá, para a Bolívia, para ajudar no combate às chamas. O responsável pela entrada dos 12 brigadistas na Bolívia, no início da tarde de ontem, foi o Ministério das Relações Exteriores. O fogo no país vizinho ameaça a Serra do Amolar, no Pantanal Mato-Grossense, que é santuário da biodiversidade e patrimônio natural da humanidade. Os indígenas do povo Guató vivem no local. Segundo o Instituto do Homem Pantaneiro, o fogo que ameaça a região e os Guatós tem cerca de 60 quilômetros de extensão e está presente no Pantanal há cerca de 3 meses. A estimativa é que quase 3 milhões de hectares foram destruídos pelas chamas, o que equivale a 19% da área destruída em todo o território pantaneiro. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora continue aí ligado com a nossa programação. Ótima noite e até amanhã.